bem-vindos a mais um programa da Riqueza Canalizada. Hoje nós estamos aqui no Guia Taubaté e nós vamos conhecer um pouquinho da história do Alex e da Valéria. Vem comigo! Nós estamos aqui com o Alex e a Valéria e eles vão contar um pouquinho da história de empreendedorismo deles, como tudo começou. Como foi o início, né, do empreendedorismo para vocês? Do Guia Taubaté, né? Não só do guia, né? Sei que você começou antes. Jogo, né? Primeiro quero agradecer, obrigado pelo convite. E eu comecei a trabalhar em 98, 99 num provedor aqui em Taubaté, do Kenji Taniguchi, um grande amigo. E durante essa jornada aprendi muito e gostei muito da área de tecnologia na web, né? Nessa época nem internet tinha direito. A galera, você falava com os empresários e achavam que a internet era modinha. Mas em 99, um amigo, Sérgio, me convidou para... Eu trabalhava com editoração, me convidou para trabalhar com ele numa revista. A revista chamava Fatos Acontecem, era uma revistinha do bairro do Secap. E aí a gente começou a desenvolver, chegou num momento que para ele ficou muito pesado. E ele falou assim, Alex, para mim não dá mais, se quiser fica para você a revista. E aí eu queria só ficar com a parte online, não queria ficar com a parte de impresso, né? Uhum. E aí eu abandonei o impresso e a gente criou um portal chamado Fatos.net. Só que o nome era muito ruim, porque era Fatos, né, com U e fatosnet.com.br. Mas a gente ficou 2 anos, ficou até 2001. E aí foi quando, conversando com a Vaz, a gente falou assim, a gente já tinha alguns clientes, a gente, 100 e poucos clientes, conversando com a Vaz, a gente falou, a gente precisa mudar esse nome não tá legal. E aí nasceu o Guia Taubaté, em 2001. E quando a gente trocou o nome, teve uma mudança drástica, assim, teve uma aceitação melhor, a internet já começou a caminhar melhor. Uhum. E aí em 2004 a gente já era referência aqui em Taubaté, Uau. Com mais de 1.000 clientes ativos no nosso portal. E foi assim que nasceu o Guia Taubaté. Guia Taubaté. E essa caminhada você e a Valéria, como que foi no começo? Na verdade, como o Alex trabalhava fora, a gente tinha no fundo da casa da minha mãe, né, um quartinho, que a gente tinha o escritório, e era a internet de escada na época ainda, né? Então ele fazia a parte de layout, essas coisas, tudo depois da meia-noite. Que era mais barato a internet, a gente não tinha dinheiro. Gente! E aí fazia, né, o barulhinho, né? Como a geração nova não vai nem entender. Não vai saber o que é, não vai. Não vai, a galera não entende, era um fazia um barulhinho, né? Lindos 56 kbps. Eu lembro. Nós falamos de internet hoje de 300 mega de internet, eram 56 kbps, quando conseguia no topo, porque aí você conseguia 48, então imagina, era drástico. E como o Sérgio que vendia, né? Alguém tinha que vender. Aí vai eu, né, com a minha cara de pau, batendo nos clientes. Batendo nos clientes? Bater é ótimo, né? Bater na porta, né? Mas tem porta em porta. E tem um caso muito curioso, porque tem uma galera que fala assim, eu lembro de você, Valéria, que você andava de bonezinho e de bicicleta. Eu nunca dei de bicicleta. Ela nunca deu de bicicleta e não usou boné. Nunca andei de bicicleta, mas aí eu saía nos clientes, o Alex trabalhava, lembro que o escritório era ali perto da Faria Lima, e aí eu comecei a ir todos os clientes ali perto da Faria Lima, né? Mas assim, se a gente for pensar, eu tinha aí 18 anos, né, 19 anos, então não tinha experiência nenhuma, eu tinha trabalhado num lugar só de empacotadora, e aí fui com a minha cara e a coragem falar com as pessoas, né? Vender espaço na internet num momento que não tinha internet como hoje, né? Você batia a porta e as pessoas falavam, isso é modinha, não vai funcionar, não vai pegar, não vai vingar. Então, mal sabe eles, se eles soubessem, com certeza o Guia Taubaté hoje teria muito mais clientes que eles teriam investido mais tempo. Sim, então, e aí eu fazia essa parte, né, de contato com o cliente e o Alex fazia a parte de programação, layout. E aí a gente viu que a gente precisava abrir um escritório, porque não dava para ficar só lá no fundo da casa da minha mãe. E os clientes começaram a pedir recibo, né? Aquela coisa toda de controle, né? Aí a gente contratou uma moça, né, para trabalhar com a gente. Ela era jornalista. A gente era tão bom de empreendedorismo
quando a gente começou, que com a nossa primeira funcionária que a gente contratou para ser vendedora, a gente pegou o perfil de jornalista. Nem pra ser uma publicitária. Não, mas a gente investiu, mas depois a gente viu que a linha dela tinha feito jornalismo, né? A gente estava aprendendo uma pessoa que era de outra aptidão, de outras habilidades, num comercial. E assim, a gente se perdeu. Como todo empreendedor no começo, a gente tinha garra e vontade, mas não tinha conhecimento. E a jornada, durante esse tempo, é que fez a gente aprender. Com certeza, Depois disso, né? a gente fez curso, fiz formações de coach, liderança, de comunicação, formação em marketing. Eu sou formado em marketing, a Valéria em administração. Então, processos gerenciais. Então, a gente foi aprendendo e a necessidade, ela foi mostrando para nós os caminhos para onde a gente tinha que ir. E aí a gente foi indo, né? Quando a gente viu, contratou uma pessoa, depois contratou estagiário de jornalismo, porque daí a gente também começou a trazer, a gente pegava tipo matérias prontas. Aí um amigo jornalista quis falar, deixa eu trabalhar com vocês. Aí ele fazia matéria, tipo, pegava o release e montava o release. Aí a gente viu que o jornalismo em Taubaté também ia desenvolver, então, né? seu erro não foi em vão. Não foi em vão, mas na Olha verdade, só. depois hoje a gente é um portal, um veículo de comunicação, né? Embora a gente tenha como propósito divulgar todas as informações comerciais e fazer negócios com as empresas de Taubaté, a gente é um veículo de comunicação. Então a gente tenta levar aí o máximo de informação sobre Taubaté para a comunidade. Mas não foi sempre assim, né? Em 2010, pela minha falta de conhecimento, de gestão e tudo mais, eu paguei um preço. Eu trabalhava muito, então assim, o guia estava crescendo e a gente ia aproveitando toda a demanda. Então eu chegava a trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Chegou uma hora que deu uma síndrome, deu um excesso de trabalho em mim. Deu um tchutchu. Deu um tilt. tilt. Em 2010 eu tive um surto psicótico, meu organismo teve um lapso, minha tireoide parou de funcionar e eu tive um surto psicótico que eu estava querendo matar a Valéria. Um surto psicótico, meu organismo arriou de verdade e eu me vi matando a Valéria. Então eu sonhei, né? Eu tive uma visão ali que eu estava matando a Valéria. Só que essa visão ficou recorrente em mim. Então virou meio que quase um toque. A todo instante eu ficava vendo que eu estava matando ela, enfiando a faca no peito dela. E assim, começou a me dar ansiedade, síndrome do pânico. Eu cheguei a entrar numa pizzaria, fui com um casal de amigos, a gente entrou numa pizzaria numa cidade e eu acho que eu fiquei 60 segundos, 1 minuto dentro da pizzaria, não aguentei ficar lá dentro, por causa da consequência disso. Então foi um momento bem desafiador. Nessa época nem era convertido, né? Não tinha Cristo comigo, mas eu lembro que eu saía, a gente morava no apartamento, eu saía do apartamento e ficava dando volta no quarteirão, falando com Deus. Não quero, não aceito, não quero, não aceito. E chorando. Depois de 2 anos, a Vá nesse período também passou um período bem difícil. Porque na verdade eu tinha que... Né? Como que foi esse Eu tinha tempo? que manter a situação do escritório, porque o escritório estava crescendo. Você chegou a ter medo também? Algum Dele momento? me matar? Nunca tive. Todo mundo fala assim, você tinha medo de Mas eu conviver quero com matar ele? até hoje. Ai, Mas hoje é meu de Deus. amor, de carinho. Momentos corações, hein, momentos gente? Depois coração. coloca aqui. Na verdade, assim, as pessoas perguntam, você não tinha medo de conviver com ele? Eu falei assim, eu sempre falei que quando alguém vai matar alguém, não avisa, né? É verdade. Eu brinco assim, né? Hoje a gente dá risada dessa situação, né? Mas aí Mas foi bem desafiador. eu fiquei doente emocionalmente, né? Então, nessa época eu procurei terapia, né? A gente fez um tempo terapia de casal, porque mesmo assim, né? Dentro do escritório envolveu tudo. E ou a gente continuava crescendo ou a gente fechava. Sim. Só que a gente tinha pessoas que dependiam da gente. Então, tipo, a possibilidade de fechar não existia. Então, a gente vai batalhar, vai correr. Aí, fui em busca de terapia. E aí, a gente foi desenvolvendo. E aí, foi nessa época também que a gente conheceu a parte de coach. O Alex, ele gosta mais que eu. A gente fez formação. E aí, logo depois também, eu creio que Deus foi cuidando de todos os detalhes. Porque logo depois a gente se converteu. E a gente teve um cuidado, assim, de pessoas, né? Por conta do guia estar crescendo, automaticamente funcionários também, vamos dizer assim, mau caráter a gente começou a ter. E aí, na época que a gente se converteu, a gente também foi roubado por funcionário. Então, tipo, a gente teve que mexer em bastante coisa, né?
E é legal, eu falo que foi o cuidado de Deus, porque nessa época a gente se converteu e quando teve um grande problema na empresa, que o nome do Alex foi clonado, com um monte de coisa, quem ajudou a gente foi a esposa do nosso pastor. Olha só. Porque foi justamente num banco na Caixa e ela era gerente e ela que ajudou a gente a sair de toda essa situação. Então, falou assim, mesmo a gente ter passado por todas essas turbulências, Deus estava cuidando da gente. Mesmo o Alex, né, rodando, como ele falou, eu não, era muito resistente, né? Eu não queria saber de Deus, aquela coisa toda, mas eu sei que Deus estava cuidando da gente em todos os momentos. Hoje eu entendo isso, né? Hoje eu vejo que Deus estava cuidando da gente em todos os momentos. E eu acho que foi um processo que a gente Precisava passar, é. Sabe, a gente precisava... houve o milagre de Deus na nossa vida, porque foram quase 10 anos tomando antidepressivo, por causa do surto e tudo mais. A gente começava a trocar e não via final do tratamento. Até que em 2000, agora perto de 2000, a gente falou assim, não, a gente quer engravidar, então eu vou ter que parar de tomar remédio. 2020, né? Perto de 2019. 2020. 2019. Então eu tive que parar. E aí eu parei de tomar os remédios e comecei a fazer terapia, comecei a me cuidar. E aí depois de um ano, a gente tentando engravidar, não conseguiu engravidar, e a gente viu que toda essa história dos medicamentos deixou uma sequela. Eu fiquei infértil por causa dos espermatozoides e a Valéria tinha endometriose. Que eu não sabia, né? E aí ela teve que, dos processos da nossa vida, ela teve que fazer uma cirurgia para tirar e acabou tirando um dos ovários. Então a chance da gente engravidar era quase zero, ou zero. Mas a gente sabe que Deus é poderoso, né? Com certeza. E aí no último dia, né, no final do ano, a gente falou assim, se não engravidar, vamos partir para a inseminação. Na verdade, a casa tinha uma palavra, né? Que era trazer a existência. E com o cuidado da casa, na igreja que a gente estava já, né? Que é o sonho, a pastora falou assim, vamos esperar até o final do ano. Porque a gente já estava injuriado, que não engravidava, com toda a situação, de toda essa doença toda. O médico brincando, falando assim, Valéria, se você quiser engravidar, vai ter que arrumar outro. Arrumar outro. Não vai ser com o Alex, de todas as sequelas, né? E a gente esperando até o último mês, que seria dezembro. E aí a gente descobriu que eu estava grávida dia 1º de janeiro de 2020, né? Então, assim, que foi um presente, que foi trazendo existência e tudo mais desse milagre que é o nosso filho, que também muda radicalmente o escritório. Então, é isso que eu ia perguntar para vocês. Como que, a partir daí, né, da maternidade, da paternidade, como que foi a construção aqui do ambiente? A Valéria continuou, não continuou? Como que foi aqui no Guia? Primeiro eu demiti ela. É mais ou menos isso. Demiti ela. E eu aceitei a demissão. Olha, sequela, aí a gente é abençoado. Deus faz um milagre e manda o Rafael para nós, né? Nosso filho é uma figura. É uma bênção na nossa vida. Mas a gente decidiu, falou assim, não, você vai cuidar do Rafa, né? Como... Na verdade, no começo, a Valéria falava assim, não, 4 meses, já vou pôr na escola. Não, na verdade, eu batia no peito que era assim, não, com 4 meses tá na escola, não sei o quê. E vai ser assim, vai acontecer. Aí com 15 dias de Rafael, eu dei uma surtada. Porque eu tava trabalhando aquele pique todo ainda. Amamentava, olhava o financeiro, 3 horas da manhã, mandava mensagem pro funcionário, avisando se tinha entrado, se não tinha. Aí com 15 dias eu dei uma... Aí quem surtou fui eu. Aí eu falei pra ele assim, não vou ficar me matando mais desse jeito, o nosso filho tá crescendo... Não vou mais ficar desse jeito. Daí eu falei pra ele, não vou mais trabalhar desse jeito. Aí foi quando a gente decidiu que eu iria trabalhar quando desse, porque daí eu tinha que tomar conta do Rafa, quando desse. E aí ficou 1 ano e meio assim. Aí eu não quis voltar. Ah, não quis voltar, gostou. Não, eu acho que aí com 1 ano e meio o Rafa foi pra escola e aí eu tinha minhas tardes livre, né? Porque ele estuda à tarde. Sim. Vou voltar pro escritório. Voltar pro escritório. De jeito nenhum. Aí ele falou, não, de jeito nenhum. Não, já tinha acostumado, ficava... Já tá ótimo. Tava tranquila. E não, aí, mas por outro lado, eu acho... crescimento dela também. E foi bom, porque, assim, nunca imaginaria, realmente, a maternidade mudou totalmente. Porque não me via fora daqui, antes de ficar grávida, brincava com o pessoal do escritório, até quando estava grávida. Falava pro pessoal, né, a gente vai colocar
Moisés aqui, cada hora um vai balançar. E todo mundo no mesmo pique, né? Cada um vai balançar. E nada. E aí, ninguém nem viu o Rafa praticamente, né? Então, Mas foi um tempo preciso Sim, também, né? com certeza. E hoje eu trabalho dentro do escritório, assim, pouquíssimo. Não trabalho diretamente mais dentro do escritório, mas presto serviço para uma amiga, ajudo uma amiga. E faço outras coisas, né? Hoje eu brinco que eu só pago conta dentro do escritório. E muito feliz e tomo conta do meu filho. Que delícia, né? Só pagar a conta, ótimo. Isso é muito bom. E aí, então, mudou totalmente, né? Então, a Valéria, que começou junto com o Alex lá atrás, já vê isso diferente, né? Totalmente diferente. E agora é a pergunta específica. Onde vocês veem o Guia Taubaté no futuro? Qual que é o Boa Guia pergunta. Taubaté? O guia tem 21 anos de existência, né? Uma dos diferenciais do guia é que a gente sempre está à frente de qualquer guia de empresa na região, acho até no Brasil. Hoje o guia já não é mais só um guia de empresas, não? Hoje é um guia com ferramentas. A gente tem diversos recursos que ajudam a empresa a ter mais clientes. Durante a pandemia, a gente lançou dentro do guia o Marketplace, lançou uma área de comida e delivery, e agora, nesse segundo semestre, a gente vai lançar, não posso falar ainda, mas a gente vai lançar alguns recursos para aproximar o cidadão com um portal, né? Então nós vamos criar um recurso muito legal de proximidade para a gente chegar mais perto das pessoas aqui em Taubaté. Mas também durante a pandemia surgiu a oportunidade de nascer um projeto novo chamado Spotway, que é levar a mesma filosofia e ferramentas que o guia tem para todas as cidades do Brasil. A gente já lançou, na verdade são 5.570 guias de empresas, a gente já lançou, e agora a gente está publicando as empresas dentro desses guias. Até o final do ano a gente deve lançar aí 55 milhões de anúncios dentro do guia de empresa da Spotway. Então, assim, o guia foi a semente, e agora ele vai começar a plantar em outras cidades também. Então é para aí que a gente vai. Muito incrível. Gente, parabéns. Obrigado. Encantador. Espero que essa história esteja inspirando muito vocês. E Alex, Valéria, pode conhecer um pouquinho do lugar onde vocês trabalham? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a Dani do comercial, o João também do comercial. Esse é o pessoal que vai convencer os clientes a entrar, a fazer parte do nosso meio. Depois nós temos aqui a Luciane é o nosso financeiro, ela que cuida da entrada do din-din. Depois aqui nós temos a cozinha. Aqui nós temos o pessoal também já foi um pessoal embora, mas nós temos aqui o Vinícius, nosso arte finalista, ele que cuida de imagem, né, das nossas artes. Depois a Aline, nossa programadora, uma das programadoras, o Luciano hoje ele já foi embora mais cedo. E aqui a Nádia, que é a nossa Customer Success, né? Que é a nossa que atende os clientes e faz tudo funcionar. Alex e Valéria, a gente está chegando no final do programa, mas eu acho muito importante vocês, com toda essa experiência de vocês, né? Toda essa história de empreendedorismo, deixar aquela dica para quem está nos assistindo. A gente tem uma visão de que o Guia Taubaté, daqui a uns 2, 3 anos, será a peça fundamental de uso do cidadão taubatiano, sabe? Acessar várias vezes durante o dia. Mas para em todo objetivo, a gente precisa ter equilíbrio. Né? Não adianta a gente falar, a gente aprende que a gente tem que perseguir nosso sonho, tem que batalhar e tem que avançar, e eu concordo com isso. Mas a gente não tem várias vidas, né? Eu tenho a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida como amigo, não. A gente tem uma vida só. E a gente vivencia vários papéis. E eu acho que é o equilíbrio, a gente se cuidar da saúde, fazer exercício, comer bem, cuidar da família, cuidar da sua vida espiritual com Deus. Eu acho que essa é primordial para a gente ter sucesso na vida. É isso aí. O Alex falou tudo mesmo, é o equilíbrio, é se cuidar. Porque senão você entra nessa loucura de trabalhar, que foi um caso que aconteceu com a gente, e acaba se perdendo, né? Então é o equilíbrio, a palavra-chave é equilíbrio.
Isso aí. E aproveitando, deixa aí pra gente o endereço do site de vocês, né? Pra gente poder acompanhar e a gente acessar esse site quantas vezes? Umas 3 vezes por hora. Por hora. Para você acessar guiataubaté.com.br. Isso aí, gente. Muito obrigada por ter ficado Obrigado. conosco até agora. Obrigada a vocês por me Obrigado. receberem aqui e contar um pouco dessa experiência, viu? E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau.